Pontas, família Pô de Café Podcast, jornalista Roger Campos, chegando para mais um programa especial. Eu já começo pedindo desculpas por conta dessa voz a la Mickey Mouse ou Pato Donald. Gripado, galera. Vai andar de moto no final de semana, acontece isso aí. Fanho, mas precisa fazer o programa e o programa de hoje tem um assunto para lá de especial, com um cara para lá de especial também, que aliás joga no meu time, joga no time da sinceridade, precisar falar as coisas na lata, fala, e é de uma competência que eu confesso que eu não sabia. Até precisar, por tabela, de um trabalho dele, acabou que eu precisei de dois, né? Primeiro com a esposa, depois com a filha. E olha, o que dizem, falam assim, nossa, ele é muito bravo. O que ele supostamente tem de bravo, não é merchan não, viu, gente? Tem de competente. Vai ser bom assim aqui em Três Pontas, graças a Deus. Deixa eu conversar com o nosso convidado para lá de especial, o doutor Berg Baldanci, que eu conheço desde pequenininho, já tô ficando velho. Meu irmão, seja muito bem-vindo, imenso prazer te receber, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Roger, obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado para quem está assistindo. Prazer estar aqui. Curioso, né? A gente já se conhece há tanto tempo, como a gente comentou, e acabou tendo essa relação agora depois que a sua esposa esteve lá no consultório. Gente, olha só, o Dr. Berg veio para a gente poder bater um papo sobre dois assuntos especiais. A gente vai falar sobre ortopedia, que ele entende muito, a especialidade dele também. A gente vai falar sobre os tratamentos, por que que ele consegue resultados tão elogiados. E aí a gente pensa assim, normalmente um médico, ele atinge o ápice da sua qualificação ali, do seu know-how, já quase que de cabelo branco. E o Berg, apesar de muito novo, ele já é respeitado demais na área que ele atua. Para quem não sabe, o Berg é filho de um casal que Três Pontas gosta demais, e eu também gosto muito, amigos de longa data desde o Rotary Club de Três Pontas, centenário, a Ivone e o Benício. Benício só tem o defeito de ser muito flamenguista. Ivone, já parou de fumar, Ivone? Um abraço para Ivone também. Berg, conta pra gente começar esse papo. Como que surgiu a medicina na tua vida? É engraçado, porque eu sempre trabalhei com meu pai, né? Desde muito pequeno eu trabalho com meu pai. Estou lá com meu pai, estou com meu pai. Eu nunca tive nenhuma inspiração profissional, sempre trabalhei lá com meu pai, sempre estive com meu pai. Até um dia que eu fui até lá na COT, que eu precisei de ser atendido uma vez. Eu falei, cara, deve ser muito legal isso aqui, né? Porque a galera vem com problema. Isso com que idade? Com uns 15. Eu tava com 15, eu tava com tudo pronto pra seguir, pra ser o sucessor do meu pai, né? Pra ficar pra estar lá. E aí eu falei, cara, que maluquice, né? Eu vou sair fora desse negócio do meu pai aí. Porque lá meu pai fica trabalhando feriado, carnaval, de noite, final de semana. Falei, vou fazer outra coisa. Eu quero fazer um negócio diferente. Todo mundo falava que era muito difícil, que era muito bonito. E meu pai sempre envolvido muito com trabalho social, assim, com essas coisas. Eu falei, vou fazer isso. E aí eu não sabia, né? Não tava lá no começo do vestibular falando, não, você vai trabalhar de noite, final de semana, feriado, é obrigatório na lista. E aí eu achei que eu tinha aptidão e aí fui nessa área aí, fui nessa ideia e desde 2007, né, que eu entrei na faculdade, eu faço isso. Gente, e esse faço isso, ele até fala assim de uma forma muito simples, mas eu vou ficar repetitivo no programa de hoje, gente. Por que repetitivo? Porque quando um médico trata de alguém que você ama e já tendo passado pelo mesmo problema uma ou duas vezes e o resultado não ter sido tão satisfatório, você já chega totalmente descrente. E o negócio assim é quase que um milagre. É algo realmente que deixa qualquer jornalista, mesmo com a fala franca e fácil,
sem entender e sem conseguir verbalizar. Berg, por que a ortopedia? Então, como tudo começou lá na COT, além da relação do meu pai com o futebol, né, com o esporte, Sim, tinha isso também. Meu pai é um Entusiasta. entusiasta do futebol, um nível extremo, assim. Hoje bem mais calmo, bem mais quieto, mas meu pai é muito entusiasta disso. Eu sempre gostei muito da lesão esportiva, eu gosto muito do exame físico, eu gosto de entender o que aconteceu até chegar ali. É lógico que à medida que você vai ficando mais especialista, mais especializado e mais acostumado com cada coisa que você vai atender, você gasta menos tempo para chegar num diagnóstico. E aí eu fui fazer ortopedia, acho que por conta desse casamento, de gostar muito do esporte, do meu pai gostar muito, e eu achar que isso poderia ser uma abertura que eu teria no trabalho, né? Eu sou fanático em três pontas, assim, eu adoro três pontas. Dentro de todas as escolhas que eu fiz na vida, uma que não mudou, assim, era voltar para cá. Porque você estudou fora. Eu fiz faculdade de Volta Redonda, residência em São Paulo e voltei, né? Eu tive a oportunidade de ficar em São Paulo, mas tinha até bastante coisa encaminhada lá, mas eu já sabia que eu queria voltar. Eu acho a qualidade de vida de Três Pontas formidável, assim. Não Moro em perca, tanto lugar. não perca o raciocínio, Berg. Você fez residência em São Paulo? Fiz residência em São Paulo. Na verdade, eu fiz no Hospital Geral em Carapicuíba, né? Que é grande São Sim. Paulo. Que era um hospital de trauma. Toda hora chegava gente pra gente atender. E depois eu fiz a especialização em ombro e cotovelo no hospital privado, onde eu conheci o ápice da tecnologia do ombro e cotovelo para aquela época, né? Que já era 2017. Então já tem uns anos aí, já tá acontecendo muita coisa nova, já tem um monte de coisa que eu tive a oportunidade de conhecer num curso que eu fiz nos Estados Unidos, que a gente já usa no Brasil, já é uma realidade aqui. Tem um delayzinho aí de às vezes uns 4 ou 5 anos para essas coisas acontecerem, mas a gente tá aqui fazendo. Cara, que história bacana. E aí, aguça a curiosidade desse jornalista. Pra quem não sabe, eu sou paulistano. Estou em Minas há muito tempo, cidadão honorário transpontano, com muita humildade, com muita alegria, graças ao saudoso Zé Henrique Portugal. Mas eu falo sempre o seguinte, Berg, discorde à vontade, tá? Que muitas vezes as pessoas reclamam demais da saúde no interior, como na saúde em Três Pontas, sem conhecer o que é uma capital, o que é uma cidade grande, uma metrópole ou uma cidade maior. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque asmático, eu precisava de madrugada correr para São Paulo, Hospital São Camilo, Hospital do Mandaqui, aquela coisa toda Hospital das Clínicas, enfim. E uma fila interminável, um negócio absurdo, às vezes você tinha que amanhecer o outro dia para você conseguir atendimento, o atendimento nos corredores. Eu já vi gestante parir no vaso sanitário da antessala, porque nem tinha sido atendida ainda. Tô falando um monte de bobagem, ou de fato as pessoas precisam entender que, claro que a gente sabe que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Que Três Pontas, por exemplo, o PAN precisa otimizar um pouco mais o seu atendimento? Sim, porém, eu falo sempre, temos excepcionais profissionais ali, como temos na Santa Casa, como temos na saúde como um todo. As pessoas, Berg, se esquecem o que vocês fizeram por nós na pandemia. Tem uma vaga lembrança só do que foi feito, né? E agora qualquer coisa quer quebrar vidro, quer xingar pai, quer xingar mãe, quer bater, quer não sei o quê, reclamam demais. É assim mesmo ou tô errado? Olha, eu passei por. Eu tô no terceiro estado diferente, né? Sim. Eu fiz faculdade no estado do Rio de Janeiro, e depois eu fui para São Paulo, e agora eu tô aqui. Eu vivi algumas realidades diferentes. Volta Redonda é uma cidade muito grande. Volta Redonda é uma cidade muito rica. Muito rica. E é uma cidade que cresceu foi criada por Getúlio Vargas, basicamente, com a CSN. É uma cidade que tem muito dinheiro. E a população é completamente abandonada, assim. Era uma das cidades que eu vivi, assim, que mais tinha unidade básica. Tinha mais UBS, PSF e tal. E a emergência vivia cheia, porque não era eficiente. Dinheiro tem, recurso tem, não é? A eficiência às vezes é o problema. E a eficiência às vezes não depende do médico. Depende da política pública que fez aquilo tudo chegar até lá. Depois em São Paulo, no hospital que eu tava, era um hospital estadual com gestão privada.
Então era uma pegada diferente, tinha que pensar muito na otimização do recurso, porque o recurso fazia diferença para aquela administração tinha metas a serem cumpridas e a gente fazia parte dessas metas. Depois, quando eu passei para o hospital privado, você vê um mundo completamente diferente. Quando eu terminei a faculdade e eu voltei para cá, eu trabalhei no PAN do mesmo jeito que ele é hoje, com um médico a menos. Era a única diferença. E todo mundo já sabia que o PAN precisava de atualizações. E essas atualizações acabaram não sendo feitas muito por causa da pandemia. O boom do PAN se deu na pandemia e acontece como acontece no Brasil muita coisa. É muito caro para um valor muito pequeno que o gestor tem na mão. Então, como você viu em São Paulo, você vai em hospitais de um volume absurdo, com profissionais Santa Casa de São Paulo, Hospital das Clínicas, o pessoal do Mandaqui, eu conheci muita gente. Você está falando com as pessoas mais bem graduadas naquilo, mas eles não conseguem resolver o problema, porque você enxuga gelo. Não é uma cadeia de A coisas. demanda é infinita. Não é só uma questão de demanda, assim, não existe conversa entre os setores. Entendi. E essa evolução a medicina vem passando aí, talvez nos últimos 10 anos, a medicina tem ficado uma estrutura mais empresarial, uma questão mais de engenharia de produção, de cadeia de produção, porque muitos desses conceitos vieram das grandes empresas do mundo, né? Eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai conseguir acalmar isso. Os últimos programas do governo federal, do governo estadual para zerar a fila de cirurgia, para zerar a fila de exame, é uma tentativa disso, só que sem resolver o problema. Eles estão comprando para resolver o problema, para talvez dar um reset depois, para poder resolver a situação. Então hoje existem vários programas de recurso. O recurso do SUS ele é das 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então o governo federal e o governo estadual têm tentado dar mais dinheiro para tentar resolver o problema, mas nem sempre o município consegue arrecadar. A gente falando de São Paulo tem gente demais, mas tem recurso demais. Pode ser que o recurso não seja suficiente. Mas pensa numa cidade muito menor. Pensa em Três Pontas. Três Pontas tem um recurso muito menor do que São Paulo. Uma população muito menor. O que a gente tem de população em Três Pontas é muito menor do que muitos bairros de São Paulo. Com certeza. E aí o meu jeito de ver pensa que era mais fácil resolver aqui primeiro do que lá. Mas isso não é a questão. Eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio, né? Quando a gente tiver esse recurso bem alocado em todas as esferas e tudo funcionando num equilíbrio. Eu avisei, né, gente? Eu avisei pra vocês que o programa de hoje era especial, que o papo ia ser muito bacana e tá só começando. Deixa eu dar uns recados aqui, já tem mensagem chegando pra caramba aqui. Os recados importantes. A partir da semana que vem, Pod Café Podcast, não mais 8h30, e sim 7h30 da noite, mais ou menos. Horário nobre, um pouquinho mais, um pouquinho menos. As pessoas estão pedindo muito pro programa ser um pouquinho mais cedo. Tem gente que dorme muito cedo. Tem programa que está estendendo até 10h30 da noite. Então, a partir da semana que vem, 7h30 da noite. Combinado? Lembrar que o programa é ao vivo pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai jogar em todas as redes sociais. E, aproveita para você se inscrever, ativar o sininho, metralha o joinha lá no nosso YouTube, Pod Café _ Podcast, para você seguir e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Pod Café Podcast e também do Conexão Três Pontas, tá? Para quem tá chegando agora, Pod Café de hoje especialíssimo com o Dr. Berg Baldanci, ortopedista. Regulador, é certo esse termo, Berg? Eu procurei esse termo, cara, para sair de casa, porque eu até tava conversando isso com a minha esposa. A regulação, ela não é uma especialidade médica, mas o cargo é de auditoria e regulação. Em alguns lugares chama controle e avaliação. Certo. Você vê como que isso é novo, isso não é uma especialidade médica ainda, não existe uma residência para isso. Não é uma especialidade conhecida, por exemplo, pela AMB, a Associação Médica do Brasil. Então é o auditor, ou regulador, ou controle. Perfeito. Então tem
assuntos importantes, gente, que dizem respeito a cada um de vocês que estão acompanhando o programa. Deixa eu começar a ler algumas mensagens aqui no ritmo de rádio, senão daqui a pouquinho eu perco o rumo, não vou dar conta, não. Que saudade da Transamérica, hein? Que saudade. Cara, como que eu gostava de fazer rádio. Um pecado a Transamérica ter ido embora. Eu trabalhei na Transamérica, aliás, pouca gente sabe. A voz da vinheta, eu que gravei pro maestro, gênio Júlio César Conde, que era o diretor da rádio, que também foi diretor da Rádio Vanguarda em Varginha. Hein, Júlio? Aquele abraço, mestre, professor, sabe demais. Transamérica, sua rádio onde você estiver. Era assim que a gente fazia rádio. Cíntia Scalione, boa noite. Renata Eliazar, boa noite. Alex Tiso, esse é sócio, fera demais. Boa noite, queridos amigos. Sucesso essa dupla espetacular. Um abraço ao meu médico. Roger, o melhor jornalista da nossa terra. Ô, meu irmão, obrigado, fico feliz. E em relação ao Berg depois vai comentar cada comentário aqui que ele quiser. Eu sei da tua luta também e tinha que ser o Berg, né? Tinha que ser pra dar jeito aí, Alex. O Alex ainda comenta, sem contar que a bala Toff luxo eu só compro com a dona Ivone. Que isso, hein? Renata, minha esposa, excelente ortopedista. Aliás, é o meu ortopedista. Que chique, hein? Falando isso até com um tom de orgulho, hein, Berg? Bacana isso, cara, né, cara? O feliz. carinho das pessoas, assim. Porque, gente, até já vou perguntar isso pro Berg. Berg, assim como o Roger, você tem fama de bravo e de chato. Porém, você é sincero e eficiente. Como é que é ver as pessoas saírem do consultório literalmente agradecidas pela tua competência? Eu acho que isso é o desejo, né, cara? É o desejo do médico, ele chegar em casa, pois que ele pegou um caso muito difícil, assim, um caso muito enrolado, ou alguém que, igual eu falei, às vezes falta um pouco de informação pra pessoa, e às vezes nem é só. Nem é só técnica, né? Às vezes é entender o que a pessoa precisa e poder resolver o problema dela. Às vezes ela precisa de informação. Mas é bom, cara, quando você consegue fazer um ambulatório bom, assim, que você atende muita gente, que você pega seus resultados de pós-operatório. O Alex é um cara que toda vez que eu vejo ele, eu vou pra casa feliz. Um cara que tá voando, tá excelente. Um cara E era um caso complicado. É um cara que, na realidade dele, que precisa do braço, né, cara? O cara é um ícone aqui Sim, na cidade, sim, a responsabilidade é toda minha, né? sim. Então, assim, você tem que dar aquela pensada, nossa, e agora, cara? Não, vamos lá, faz, vamos. Eu treinei pra isso, formei pra isso, não tenho título à toa, vou fazer, e aí, o cara tá incrível, tá excelente, assim. Eu até tenho que falar pra ele devagar nessa motinha, porque o negócio não é de ouro. Motociclista como eu, aliás, mandar um abraço pra galera dos motoclubes em Três Pontas, pra galera. Deixa eu lembrar todos os nomes, hein? Pra galera do Road 69, nosso motoclube, a galera dos Chacais, a galera dos Combatentes, a galera dos Endiabrados e também a galera do Chapelão. Aliás, 13 de setembro tem um encontro de motociclistas, uma confraternização lá no Colonial É de Casa, entre Três Pontas e Santana, ali onde tinha madeireira, viu, gente? Vai ter ali um encontro bacana demais. Vai ter Dubotrel e depois os Cabruchos, Chopp Brahma. Ah, mas vai encher o caneco e vai pegar a estrada? Não, tem área de camping. A galera vem, traz a sua barraca, monta lá e pode dormir. Já toma um cafezão no domingo lá com o Bruno, né, Bruno? E aí depois já pega a estrada com responsabilidade. Tá afim de se filiar no Road 69? Só me procurar, entra em contato que você vai gostar da irmandade que é o motoclubismo. Por que ombro e cotovelo? Eu tive uma oportunidade no começo da residência de escrever um capítulo de livro de exame físico. Meu chefe na época, Dr. Guilherme Feuser, que era nosso chefe da coluna, ofereceu para os outros residentes. Os meninos ficaram meio encabulados, assim, de fazer, porque a responsabilidade era muito grande. E é muito apertado na residência você ficar inventando alguma coisa, né? Eu tava muito no começo da residência, e eu falei, eu acho que eu consigo, eu tenho que estudar, então vamos tentar fazer alguma coisa legal. Eu falei, mas qual que é o objetivo desse aí? Não, é um capítulo de livro para a faculdade, para quem tá fazendo medicina.
Então eu preciso que você escreva com palavras às vezes mais claras do que o que você tem no exame físico do ortopedista, e isso vai ser quase a gente vai meio que replicar, porque um teste é igual para todo mundo. Existem algumas sensibilidades que você vai pegando ao longo da vida, e eu fiz mão, punho, cotovelo e ombro. E eu gostei muito de ombro e cotovelo, assim, é uma especialidade que cresceu muito nos últimos 20 anos, e abria campos até para eu poder voltar, né? A gente tem um cirurgião de ombro aqui em Três Pontas, que é o filho do Dr. Mário, que é o Marcel Djum, que é um monstro na especialidade, assim, com certeza hoje um dos maiores do Brasil, que ninguém sabe. Ele é impressionante, conheço ele pessoalmente, já tive contato várias vezes com ele. Alguns casos eu até mando, pego uma opinião super especializada com ele, a gente troca informações. E eu gosto da especialidade, assim, foi o que eu mais me vi, assim, mais me encontrei no exame físico, nas cirurgias, e aí fiz ombro e cotovelo. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Tem mais uma pergunta chegando aqui antes. Não, deixa eu fazer a pergunta porque eu já tô ficando esclerosado, o cabelo tá começando a branquear. Senão, eu vou esquecer. Em linhas gerais, como anda a saúde ortopédica do Três Pontano? Tem alguma particularidade por conta de muitas pessoas lidarem na lavoura, a questão da posição que fica no corpo, muitas vezes arqueada, forçar demais os braços, enfim, que aí já seria a tua área com ombro e cotovelo? E na mesma pergunta, Berg, tem muita diferença na saúde ortopédica do homem para a mulher por conta da questão hormonal? Tá, vamos lá. Primeira coisa, falar de ortopedia em Três Pontas. É um orgulho muito grande fazer parte da equipe de ortopedia aqui de Três Pontas, né? Eu já tive em outros lugares, fiz minha residência em outro lugar, trabalhei em outros lugares aqui, conheço muitas equipes, conheço muitas pessoas. Em Três Pontas hoje você está falando basicamente do que eu chamo de excelência em ortopedia. A história que a ortopedia Três Pontana tem, e a história e a maneira com que o Gilberto e o Mário, que são os mais velhos, cuidam da população Três Pontana há 40 anos, não existe, tá? Você não vai achar em lugar nenhum. Nunca, nunca, não vai achar. Hoje a gente tem uma equipe completa, a gente tem cirurgião de coluna, ombro e cotovelo, punho e mão, quadril, joelho. Todos nós fazemos tudo de trauma, a gente faz fixador externo se precisar, que é uma especialidade separada. Gilberto e o Mário fazem basicamente tudo de ortopedia pediátrica. A gente só não faz, eu acho, aqui em Três Pontas o que não existe ainda. A gente tem o Caio, que é cirurgião de coluna, que faz tudo com o pé nas costas. O Fernando, não preciso falar nada. O Fernando é referência no sul de Minas todo na prótese quadril, prótese joelho. Formidável, assim. Pode entregar seu quadril na mão dele tranquilo. Então, comparar Três Pontas com qualquer outro lugar é um pouco difícil. Então, a saúde ortopédica do Três Pontanos sempre foi muito bem cuidada pela equipe que está aqui há 40 anos. O que dá para falar é que mudou muito, né? É completamente diferente o que acontecia 20 anos atrás com o que acontece agora. Questão de saúde do trabalhador, questão de cuidados. Mas eu vejo que aqui em Três Pontas a gente não tem casos muito graves, a gente não tem coisas muito complexas, a gente tem muitos traumas, né? Mas é uma cidade que é abençoada, não tem ainda tanto acidente automobilístico. Acho que a relação de Três Pontas com as outras cidades, Três Pontas quase não tem. Aqui, como a equipe é muito especializada, a gente consegue tratar muito rápido, então a gente consegue resultados muito bons. E só por causa da relação hormonal não é a principal causa das diferenças entre homem e mulher, tá? Homem e mulher têm diferenças anatômicas, principalmente quando a gente está falando aí do quadril, a mulher tem algumas diferencinhas e o homem acaba tendo um trabalho mais pesado, né? Ele faz mais força, então existem doenças diferentes no ombro, existem condições diferentes no punho e na mão que afetam mais homens do que mulheres, porque trabalham em condições diferentes. Mas se você colocar todo mundo junto fazendo a mesma coisa, mais ou menos eles são equivalentes.
As doenças, algumas só que tem uma prevalência maior entre sexos. Gente, mais mensagem aqui, ó. Muito obrigado a todos vocês que estão encaminhando mensagem aí. Mande mensagem. Se quiser mandar um pix também, eu passo o nosso número. Henrique Nogueira, boa noite. Gratidão em fazer parte dessa equipe da regulação ao lado do gordo. Aos poucos, vamos aprimorando os fluxos e melhorando os atendimentos da saúde em Três Pontas. Abraço. O Henrique, tem semana que eu falo com ele 10 vezes ao dia, assim. Porque o Henrique, ele cuida do nosso sistema, né? Hoje tudo na saúde, quase tudo, na saúde de Três Pontas está dentro de um site. É um sistema onde todas as solicitações médicas, hoje médicas, eles vão para o mesmo lugar. Então não tem como mais alguém passar na frente do outro. Opa, peraí. Não perco o raciocínio. Você está me dizendo que aquilo que reclamavam durante décadas em Três Pontas, de que eventualmente, talvez até por apadrinhamento político, poderia ter casos de que alguém estava furando fila, isso agora zero chance. Furar fila, não. Furar fila, eu não admito. E aí é o Berg bravo. E aí é o Berg bravo regulador. Que tem essa função e que explica pra gente, por favor, pra quem tá em casa, pra entender de uma forma bem simples, Berg, qual que é essa função, qual que é a necessidade dessa função e o que isso traz de benefício para Três Pontas. Tá, vamos lá. A regulação médica, hoje a gente faz regulação de SUS, né? Tô falando da regulação do município. A regulação, ela tem o objetivo de fazer os 3 pilares do SUS funcionarem. Todas as pessoas têm o mesmo direito. Todas as pessoas têm direito. Mas as pessoas têm necessidades diferentes umas das outras. O objetivo da regulação é conseguir fazer com que todas as pessoas sejam alcançadas com tudo que elas precisam. Exatamente tudo. Muita coisa não tem no SUS. A prefeitura aqui em Três Pontas faz 1 milhão de coisas que não está no SUS. Só que não dá mais pra você ter um papelzinho, né, cara? Papelzinho demora muito tempo pra andar de um lugar pro outro. Papelzinho voa, papelzinho some. Uma vez eu lembro de um paciente aqui em Três Pontas, foi uma reclamação que gerou na prefeitura há uns 5 anos atrás. O paciente entrou com uma reclamação na ouvidoria do município, que a cirurgia dele não saía, que ele nunca era chamado. E era um paciente meu. Aí me chamaram para tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, mas todo paciente que eu atendo, eu dou a IH. O paciente tem que trazer a IH aqui. A prefeitura precisa autorizar. IH é internação hospitalar. Autorização de internação hospitalar. E aí o paciente marca na Santa Casa a data, porque já está autorizado. Não era minha função na época entender como é que funcionava isso. Por que o paciente não tinha sido operado? Porque o papel estava com ele. Ninguém perdeu. Ninguém agiu de má vontade. O papel ficou com ele. Eu entreguei o papel, ele não deu andamento no papel. Isso acontecia muito. A gente tem uma infinidade de processos parados, a gente tem uma infinidade de pacientes na fila que já resolveram o seu problema, mas ninguém ligou para perguntar. Até uma fala da Laila hoje mais cedo, a gente começou a regulação do jeito que ela é hoje em 7 de janeiro. Foi quando eu, o Felipe e o Luizinho, a gente sentou, conversou, e aí eu fui me inteirar da situação. A gente tem pedidos parados há 10 anos na secretaria. 10 anos? 10 anos. Eu tenho pacientes de 10 anos na fila. Fila de cirurgia? Mas ninguém consegue falar com o paciente. Entendi. Nunca consegue. E eu não posso simplesmente tirar ele da fila. Ele está na fila. Então, assim, é muito importante que a população mantenha o cadastro atualizado. É muito importante que a população entenda como o município vai entrar em contato com ela. O paciente, ele sempre tem que ter a sua UBS. Ele tem que saber que lá naquela UBS é onde a porta dele do SUS é lá. Porque hoje tudo sai da UBS. Tudo é lançado via UBS, tudo é feito via UBS. O que é UBS? Unidade de atenção básica, né? Básica de saúde. E a gente, para conseguir falar com o paciente, a gente vai atrás do agente de saúde. Então tem paciente que a gente não localiza. A secretaria liga e não atende. Marcação de exame, marcação de consulta,
alguma solicitação que o paciente fez, que a gente precisa de resolver, não funciona. Então a gente, para conseguir dar o que todo mundo precisa, na hora que todo mundo precisa e da melhor maneira possível, a Secretaria de Saúde tem um setor de regulação. O setor de regulação não sou eu, o setor de regulação sou eu, Dr. Lucão, estava aqui outro dia, e a enfermeira Laila. Basicamente, tudo que é colocado nesse sistema, a gente regula. O que não é colocado nesse sistema hoje ainda é o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, e algumas coisas que a gente faz direto com Varginha. Algumas coisas. O próximo passo é que tudo vá para esse sistema. Porque nesse sistema tem o número da solicitação, a data que foi colocada, e lá tem uma transferência de responsabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, que existe para todo mundo, ela existe na medicina. Então, eu preciso que o médico ele me dê a informação correta e completa para que eu possa avaliar o caso um a um. A gente recebia, né? Inúmeros pedidos ou de exame, ou de consulta, ou de medicamento na secretaria que não tinha nenhuma justificativa. O Roger pode precisar mais do que a esposa do Roger, mas os dois têm direitos iguais. Até para eu poder contratar mais médicos, eu preciso saber qual especialidade eu tenho mais gente solicitando, mais gente precisando. Entendeu? A gente sofre com isso na secretaria porque isso tudo não existia. Então, nesses 6 meses, a gente vem criando dados. Só que é muito difícil você criar dados com um quebra-cabeça de 1000 peças que toda hora você joga para cima. Não dá para você acertar as peças toda hora. O Henrique faz essa ponte. A gente tenta minimizar a quantidade de variáveis dentro do sistema, melhorar o fluxo de atendimento do médico com o paciente, aumentar a disponibilidade de coisas que o paciente pode ter. Isso tudo do ponto de vista médico. Do ponto de vista, eu vou falar aqui não médico, aí você entende, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fono, pedagogia, tudo. Isso tudo a gente tem que saber quantos as pessoas precisam. Eu posso ter gente demais numa área e posso ter gente de menos na outra. Eu preciso saber para eu poder contratar gente. Não é que eu tô falando que eu vou mandar a gente embora, tá? Mas eu preciso de contratar mais, eu preciso saber onde eu preciso mais. Um exemplo é a quantidade de exames de ultrassom. A gente tem uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de comprar. Não é porque falta dinheiro. É porque não tem mais gente para fazer, não tem mais prestador. Então você tem que ter um filtro. Você tem que excluir os exames que não têm necessidade realmente de ser feitos e você tem que priorizar os exames que realmente precisam ser feitos. E para isso existe uma regulação, existe um critério. Então, o médico na unidade, quando ele solicita o exame, ele coloca qual que é o grau de priorização que ele acha para aquilo. A avaliação dele. Só que, às vezes, o médico atende 20 pacientes, eu olho 400 exames no dia. Então, eu tenho uma amostragem muito maior. E eu sei que aquele grupo de exames eu consigo fazer mais rápido ou mais devagar. Então, aqueles exames que eu realmente estou vendo que precisam ser mais rápidos, que às vezes o médico não achou, que é uma dupla via. Ele viu, ele conhece o paciente muito bem, mas ele solicitou um exame que para mim faz parte de um contexto diferente. Eu posso priorizar esse exame para cima, manter na prioridade ou para baixo. Isso não quer dizer que tem alguém furando fila, porque eu tenho, aí entra o Berg Bravo. Eu sou imparcial na situação. Eu tento deixar tudo da maneira mais uniforme. Então, todos os prestadores médicos, eu vou falar sempre médicos porque é o nosso foco. Todos os prestadores médicos têm que seguir critérios que a prefeitura toda, a instituição pediu, do mesmo jeito que quando você vai fazer um exame para a Unimed, quem vai entender muito isso é o pessoal do IPSENG. Se não tiver CID, se não tiver data, se não tiver justificativa, não faz. E a mesma coisa hoje é na atenção básica ou na atenção especializada. Se o médico não preencher o CID, se o médico não tiver uma justificativa plausível para aquele exame, hoje eu não nego o exame. Embora o objetivo tenha sido criado para isso, para que o exame possa ser negado.
Hoje eu devolvo o exame pro colega. Peço mais informações, peço para ele preencher os dados que estão faltando. Só que isso é um trabalho de hora, assim, que é moroso, é difícil. Eu já cheguei a olhar 800 exames no dia, Caramba, é muita coisa. devolver 400 e ter que olhar eles todos de novo. Caramba, que loucura isso. E aí, se a gente não consegue contato com o paciente, se o médico não preencheu os dados corretamente, ou se o médico não olha o que a gente escreveu, o exame se perde. Agora, Dr. Berg, para que fique ainda mais claro, cristalino para quem está acompanhando em casa, se de fato a pessoa precisa de um exame, precisa de um procedimento, não tem recursos, vai acabar fazendo pelo SUS e vocês da regulação constatam que há essa necessidade, a pessoa pode ficar tranquila que o exame dela, o procedimento dela vai ser feito. A gente já teve alguns problemas com o exame nesses 6 meses, que tem alguns exames que não existe tabela, não existe parâmetro de preço, não existe precificação. Então eu não tenho como executar o exame. Eu preciso de orçamento, eu preciso de licitar, eu preciso de todo um processo legal para eu poder executar o exame. Para eu poder cadastrar a empresa tal que vai fazer o exame para mim, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Vamos falar de uma era mais moderna da administração, quesitos de governança, né? Aquela empresa tem que ser uma empresa idônea, ela tem que estar com os impostos em dia, ela tem que estar devidamente cadastrada em todas as entidades de classe que precisa. Então isso às vezes gera alguns impactos um pouco mais difíceis, assim. Mas o objetivo da regulação é que todo mundo tenha acesso ao recurso e que o recurso seja mais bem utilizado, que é o que você me perguntou no começo. Pode ser muito sofrido agora no começo. Eu acredito que a gente já alcançou talvez o nosso primeiro planalto, assim. Já tem uma fase mais calma, a gente já conseguiu colocar muita coisa. Agora a gente precisa de rodar essas coisas pra gente poder ver como vai funcionar. Gente, a gente tá com o Dr. Berg no programa de hoje, tá muito bacana. Eu vou fazer uma pausinha rapidinho só pra gente prestigiar os nossos apoiadores, mas deixa eu ler algumas mensagens aqui também. Cíntia Castro Maria, boa noite. João Paulo Alves, equipe nota 10. Evelyn Magda, já viu a cara, né? Álvaro tem muito orgulho do seu papai. Aí, meus amigos, o bravão do Berg igual o bravão do Roger aqui não aguenta, né? Se derrete. Gente, deixa eu mudar de câmera aqui para eu conversar com vocês sobre aqueles que fazem com que o programa aconteça, né? Deixa eu prestigiar os parceiros que estão sempre com a gente. Aliás, é muito bacana já nesses 33 anos de jornalismo, a gente ter parceiro que estão com a gente desde o começo, por incrível que pareça. É o caso do meu irmão, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologista, um médico do coração. Faça o seu check-up enquanto é tempo. A gente tem visto aí uma onda de problemas cardíacos absurdos. E fala-se muita coisa também, viu, Berg? A gente estava comentando, gente, da desinformação. E a Covid, e a vacina, os anabolizantes, por que será que os jovens estão infartando cada vez mais cedo? Pois é, a gente precisa sempre estar de olho na saúde e resguardar, porque depois que fica velho é muito mais difícil tratar. Galvão Restaurante, o melhor almoço sempre, tanto para você pedir o seu marmitex quanto para almoçar lá. Vale sempre a pena, equipe muito eficiente, comida gostosa. Road 69, como eu falei, o nosso motoclube tá a fim de cortar as estradas, de sentir o vento no rosto, a sensação de liberdade, mas com uma equipe que realmente é uma grande família. A gente só tem algumas restrições, gente. Vocês são preconceituosos? Pode até ser que seja um preconceito, mas eu não vou fugir dele, não. Randandandan, esquece, não faz parte do motoclube, não, viu, gente? A turma do aceleraço também, nem na bala. Isso não existe, não. Motoclube, os eventos, encontros de motoclube, embora seja rock and roll e as pessoas associam com droga, com violência, são os eventos que não tem briga, só família, e é o último reduto do rock. Então venha fazer parte do Road 69 com a gente, tá? E eu falei que vai ter dia 13 de setembro o encontro no Café Colonial, né? Chega mais perto aí. 7, 8 e 9 de novembro. Save the date. Anote aí.
Vai ter um grande encontro aqui em Três Pontas. Em breve eu falarei mais. Reni Arte Estamparia, meu irmão Reni, outro flamenguista igual o Benício, gosta demais. Reni Arte Estamparia, tudo em confecção e estamparia para o seu uniforme escolar, seu uniforme de futebol, uniforme empresarial. Entre em contato, faça sempre, porque é muita qualidade. Deixa eu falar também de Tibio Barbershop, para você fazer o seu penteado, o seu corte, a sua barba, uma equipe sempre muito qualificada. Deixa eu falar também de TV Conecta, a TV por streaming, que você tem agora em Três Pontas, para os assinantes da ConectaNet. Aliás, a internet do Conexão é ConectaNet, e quem tem ConectaNet já tem a TV Conecta, para que você saia da mesmice daqueles canais ideologicamente tortos ou ideologicamente doutrinadores. Fuja disso aí, gente, pelo amor de Deus. Então, pare de assistir alguns canais que a gente sabe bem o que eles fazem hoje em dia e vem para a TV Conecta, que tem uma grade imensa de canais para que você possa ter variedade e o poder da escolha. O Berg saiu, graças a Deus, há um tempo atrás. Findou-se a teoria funcionalista da comunicação. O que é isso? Antigamente, gente, era o canal que mandava na gente. Vamos supor, aquela dourada lá, platinada lá, falava assim, eu quero colocar tal coisa goela abaixo da população. Colocava. Porque não tinha concorrência, não tinha outros canais, não tinha o advento do controle remoto, era uma preguiça danada de sair da poltrona. Ô, Didi, da poltrona. Aí ficava assistindo. Agora, quem manda somos nós com o controle na mão. Então, a teoria funcionalista de mandar a gente assistir o que eles querem, acabou. Agora é a gente que escolhe o que a gente quer assistir, o que a gente quer ouvir, enfim. Deixa eu falar também do meu amigo Gustavo Faria, Gestão AgroSoluções, consultoria em gestão de fazendas, um trabalho que realmente tem dado excelente retorno para todos aqueles que contratam a Gestão AgroSoluções e o Gustavo Faria. Marquete Pereira e Tardioli, advogados associados. Um abraço para o meu amigo e irmão, Dr. Leiner Marquete, sempre muito competente. Cantina Mineira Restaurante, outro grande restaurante na cidade. Vale muito a pena você conhecer lá a culinária da Denise e sua equipe. Esses eu falo com muita paixão, porque a gratidão vai andar sempre do meu lado em relação ao que eles fizeram pela minha mãe, né? Minha mãe que já não está mais com a gente, infelizmente, mas enquanto esteve, doutora Carla Cristina Bernardi, doutora Carla, doutor Gabriel Fernandes fizeram muito pela minha mãe e fazem por muitos também. Aliás, a gente tem uma classe médica fantástica aqui em Três Pontas. Eles são nefrologistas, viu, gente? O rim é um dos órgãos mais silenciosos que tem, não avisa nada. Acha que tá tudo bem aí, quando você vai ver, você tá abusando do sal, não bebe água igual o Roger Campos. Lá em São Paulo, sentava no meio fio, era 2 litros de Coca-Cola e um fandango, Cheetos, Cebolitos. O que aconteceu? Pedras incontáveis nos rins. Aí depois o Berg tem que regular lá se eu vou operar ou não lá, infinitas vezes, né? Dá jeito, toma jeito aí, gente. Pelo amor de Deus, para de abusar do sal e beba água, pelo menos 3 litros por dia. Doutora Daniela Carvalho, outra fera endocrinologista, tratando longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa, andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis, aquelas canetas famosas que estão fazendo muito sucesso para o emagrecimento. Vale muito a pena você conhecer o trabalho sério, responsável, profissional da doutora Daniela. E agora sim, a gente volta para o contexto do nosso programa para ler mais mensagens aqui. Aliás, no cara a cara, daqui a pouco teremos o cara a cara com o Dr. Berg. Eu quero ver o Dr. Berg olhar para a lente da verdade, como dizia Clodovil Hernandes, e fazer uma declaração para sua amada. Atenção, amada do Berg, não saia, não mude o canal, que daqui a pouquinho vai rolar. Giovânia Rabelo, você é um anjo. Amo de paixão, ótima explicação. A população precisa entender e saber a importância dessa regulação. Giovânia, beijo imenso, imenso, imenso. Berg, alguma coisa importante dentro da regulação, dentro do seu trabalho, dessa função muito importante de verificar o que realmente é necessário, a quem precisa, sem
que haja atropelo? Há algo ainda que a população precisa entender, até porque a gente estava conversando em off, de novo, duas perguntas em uma. Jornalista tem esse defeito. E eu citei o caso do Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus, gente, é o maior dançarino, é o Fred Astaire brasileiro. E ele tá na cadeira de rodas, segundo ele, uma entrevista que ele deu hoje. Segundo ele, bursite no quadril e bursite nas nádegas, enfim. E o Berg, felizmente, me disse em off que tem tratamento suficiente, vários tratamentos, para que ele possa voltar a andar. Ou seja, o caso do Carlinhos de Jesus é um exemplo de que a desinformação é o maior problema que também se tem na ortopedia, Berg? Eu vou só fazer um rápido aí do Carlinhos de Jesus. Essa informação, quando você fala isso para o ortopedista vai achar um pouco estranho, porque nem a bursite nem a tendinite impediriam ele de andar. Ele pode ter uma dor que limita o movimento, mas isso não é um impedimento a andar. E às vezes ele foi numa consulta, provavelmente com o colega, e o que ele entendeu da consulta foi isso: uma bursite e uma tendinite. E geralmente são doenças passageiras e tratáveis. A gente consegue tratar hoje com uma infinidade de terapias. Pode ser uma hérnia de disco? Pode ser uma hérnia de disco, ele pode ter um desgaste no quadril, né, que é muito mais provável. E aí, se ele tem um desgaste no quadril, é só trazer aqui no Fernando que o Fernando resolve. Aí opera e volta a andar. Volta a andar. Os pacientes nossos operam no dia, no outro dia, à tarde, estão em casa andando. Perfeito. E a regulação? Algo mais antes da gente entrar no cara a cara? A regulação é uma coisa nova, né? É uma coisa que provavelmente vai ainda pegar no pé de muita gente. Vai ter que crescer. Como não existia isso em Três Pontas, é uma coisa que a gente ainda está estruturando. Precisa de ter os cargos descritos disso na prefeitura. Alguns municípios agora vão abrir vaga de regulador nos seus concursos. Qualquer dúvida que o pessoal tiver sobre regulação, ele pode me procurar na secretaria, as meninas vão falar comigo, eu marco um horário para ir lá para a gente poder conversar, porque eu não fico na secretaria, porque eu não tenho papelzinho. Então eu fico 24 horas no final de semana, por exemplo, às vezes eu dou uma olhada. Às vezes tem coisa que precisa de ser visto. Como a gente recebe os pedidos de segunda a sexta, dificilmente eu tenho um pedido no domingo. Mas às vezes eu preciso de dar uma atualizada, às vezes a gente tem na sexta-feira alguma empresa que abriu a agenda, eu preciso de dar rotatividade nos pedidos, eu estou sempre olhando. A gente pega muitos pedidos ou muitas pessoas que procuram a secretaria para saber que lugar que está na fila. Mas isso ainda é uma coisa muito relativa. Porque você pode estar na fila hoje esperando um exame de ultrassom porque você tem uma suspeita de uma hérnia e chegar 10 pedidos lá na secretaria porque tem 10 suspeitas de apendicite. Essas 10 suspeitas de apendicite vão passar na sua frente, porque elas são mais prioridade para a gente. Ou se você tem um exame muito específico, que tem que ser feito num lugar específico, o exame pode demorar mais do que um exame mais simples. Mas basicamente o fluxo tende a ser normal. Então qualquer dúvida que o pessoal quiser da regulação, entender como funciona, entender como é que isso começou, pode me procurar. Se alguém está vendo alguma coisa acontecer em algum lugar que a gente talvez não esteja vendo, me procure, porque o dinheiro não é só meu, né? O dinheiro que tá girando é de todo mundo. E o regulador, ele olha recurso. Então, assim, quando eu tenho mais exames numa fila, eu vou tentar dar mais foco para aquilo. Mas eu preciso que todo mundo seja honesto nas suas solicitações. Uma das coisas que sempre aconteceu muito, hoje em dia menos, é a troca do pedido, né? A troca do pedido do privado para o SUS. Então, os médicos das unidades, eles têm total aval da administração municipal, que não é para eles fazerem isso. Não é para o médico ficar trocando pedido. A gente quer qualificar cada vez mais as unidades para que o paciente precise menos ser deslocado da sua unidade para outros médicos, e quando ele tiver que ir para outro médico, o médico responder na mesma língua do médico da unidade. A gente quer melhorar o atendimento, mas a gente quer melhorar muito. Isso vai demorar um pouquinho. Muita gente vai criticar muita coisa do nosso trabalho ainda, mas aí a gente já entende. Mas a regulação tá aí, veio para ficar, não vai embora. E provavelmente aí no próximo ano ainda vai crescer mais um pouquinho. Se Deus quiser, em janeiro a gente vai conseguir virar o ano com resultados melhores do que o que a gente pegou esse ano, né?
Excelente. Doutor Lucas, grande abraço a esses dois amigos, Dr. Berg e Roger. A população vai ganhar muito com a regulação. Estaremos juntos nessa caminhada. Cara, eu sou suspeito para falar do Lucão. É um cara que, hipoteticamente, tem um coração muito maior do que o tamanho físico dele. É um cara espetacular. É bom. E é um cara que soma muito por 3 pontas, que faz um trabalho excepcional. Um abraço pro Lucão. Lucão, a gente vai agendar o seu podcast exclusivo. Dr. Lucas, que está atendendo no seu consultório agora todos os dias também. Médico generalista, viu, gente? Vale a pena procurar o Dr. Lucas. O Lucão, que é outro flamenguista. Não traz o Lucão agora, não. Agora não. Eu preciso do Lucão em mais uns 4 meses ainda. Viu, Lucão? Então a gente vai ter que suspender aí, vamos dar uma segurada. Depois de 4 meses, o Lucão volta, virá na edição de Natal. Ele vem agora, o Lucão vem agora para dentro da secretaria. O Lucão vai revisar todos os nossos protocolos de saúde básica. O Lucão vai dar diretriz nova para todos os protocolos que já existem. O foco na regulação ficar melhor e para o atendimento do paciente ficar melhor. A velocidade com que a medicina muda e os protocolos mudam é muito rápida. Eu não sei se você sabe me informar isso. Isso conciliando com o trabalho que ele já tem na direção do PAN, ou isso deve ser alterado com o PAN passando para a Santa Casa? O Lucas é funcionário da Secretaria de Saúde, né? Sim. O PAN não sendo mais da Secretaria de Saúde. Aí ele vai para outra função. O Lucas vai ser absorvido na nossa demanda. Perfeito. Inicialmente ele deve cuidar desses protocolos. Eu acho que ele vai dar um reforço nas unidades que estão precisando por demanda. Mas ele tem esses protocolos imensos aí para revisar agora. Lucão, grande abraço. Meu aplauso de pé sempre por tudo que você fez e faz pela saúde em 3 pontas. E já agradecendo, a gente tem o cara a cara agora, agradecendo ao Berg também pelo trabalho que faz. Eu só acho muito engraçado o Berg já tá com essa responsabilidade. A César o que é de César, né, gente? Novo desse jeito e já com essa competência, com esse conhecimento. Enfim, eu imagino o Dr. Berg com 65 anos, cara, vai concorrer ao Nobel de Medicina em relação a tanto conhecimento, a tanta coisa que ainda fará. Você está preparado, Berg, para o nosso cara a cara? Tem que estar, né? Vamos para o nosso cara a cara, aquele quadro que a gente adora, fechar o programa. E agradecendo demais, gente, o carinho da audiência de vocês, os números excelentes, a participação das pessoas, muitíssimo obrigado. Isso mostra que a nossa ideia do nosso podcast é um jeito único de entrevistar. Batendo de frente com aquela ideia que fala que só notícia ruim vende mais, aonde? Principalmente depois da pandemia, gente, as pessoas saturaram. Esse negócio de tragédia, ninguém gosta disso mais, não. É claro que se tiver um corpo estilhaçado ali, vai ter 40 mil visualizações, enquanto uma notícia boa vai ter 5 mil. Mas não é número, é qualificar, não é quantificar. Então eu prefiro quantificar a audiência também do nosso Podcafé Podcast, que agora lembra, mais uma vez, todo o programa a gente vai lembrar desse cara aqui, José Eugênio Soares, que eu tive a honra, o privilégio. Hein, Alex Tiso? Fomos lá algumas vezes, hein? Programa do Jô na gravação do maior entrevistador que esse país já teve. E o cara a cara é a versão Made in Paraguai de Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora que esse país já teve também. Então vamos começar perguntando para o Berg se o Berg prefere praia ou montanha. Praia. Por quê? Calor? Gosta mais do calor? Eu acho que te dá mais opções do que fazer. Quando não está em 3 pontas, não a trabalho, lazer, um destino quase certo do Berg é? Campo do Meio. Por quê? A esposa. É de lá? A esposa é de lá. É de lá. E quando não é nem 3 pontas, nem Campo do Meio, um destino, por exemplo, eu e a Renata, a gente, quando não tá em 3 pontas, tendo condição, a gente tempo também, dinheiro, tudo, a gente ama Tiradentes. Vocês têm um lugar especial? Sou fanático em São Paulo. Ai, aí dá até coceira na minha terra natal. Que lugar de Sampa?
Então, eu morei no centro lá, então eu conheço muito São Paulo, assim. Eu conheci muito São Paulo durante os anos que eu vivi lá. Então, eu nunca fico num lugar só. Como São Paulo é imenso, Sim, a gente geralmente explora por zoneamentos, né? Por sim. bairros. Mas eu gosto muito da região central. Eu acho São Paulo uma cidade realmente legal. Oportunidade de fazer tudo, né? Sim. Você consegue fazer tudo toda hora, restaurante, evento. Multifacetado, multicultural, 24 horas por dia. A gastronomia é espetacular, né? Por Exato. falar nisso, não sei quem que brincou aí te chamando de gordo. O Berg é bom de prato? E de cozinha. Era a próxima pergunta. Vamos lá, as duas. E de cozinha. Os dois. O que que você gosta de comer? Qual o seu prato preferido? Eu gosto muito de carne. Carne. Carne, fazer ela de vários jeitos diferentes. E de fazer a carne a sua especialidade? Não, especialidade não. Eu acho que eu faço risoto muito bom, faço carne bem. A esposa também é boa de cozinha? Aprendeu muito. Aprendeu com o Berg? Que legal. A primeira declaração de amor. Berg, o que é a medicina para você? Objetivo. Fale mais. A medicina é muito grande, é muito amplo. Chegar em todos os lugares que a gente precisa chegar ainda está muito longe. Eu acho que aquela sementinha do servir que eu fui plantado lá no Rotary há muitos anos é o que ainda me move nesse trabalho de assistência, assim, de atender gente. Arrependimento. Nossa, eu tenho muito. Cite um. Brigar menos, né? Orgulho. Não mudar. Você é homem pra falar que fiz. Olhando agora, deixa eu ver se eu já estou. Olhando para essa câmera aqui, deixa eu pegar o zoom aqui. Melhor aqui, isso. Olhe para a câmera do meio lá. Aí, agora você está olhando de frente para ele. Quem é na sua vida Benício Baldanci? Nossa, meu pai é demais, cara. Meu pai é demais. Meu pai me ensinou a ser honesto, né? Isso é pai que ensina. Meu pai me ensinou a trabalhar, meu pai e minha mãe. Trabalhar. Tem medo de trabalhar, não. Trabalhar, não. Meu pai me ensinou muitos valores que às vezes faltam hoje, né? Meu pai sempre falou que a gente tem que fazer. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que ser honesto. Tem que saber ser honesto. Não adianta só ser honesto. Você tem que saber. Senão você é passado pra trás achando que é honesto. E te colocam nas frias e você tá achando que você tá certo. Já vi um certo merejar dos olhos ao falar do Benício. Ainda falando do Benício, qual a principal lição que o Berg absorveu do Benício e passa pro filho? Meu pai aprendeu a não falar. Eu conheço muito meu pai. Muito, muito. Meu pai aprendeu agora a não falar. Então, muitas vezes é o que eu ainda tento aprender, assim. Muitas vezes eu penso no que eu já vi meu pai fazer, falar, o jeito de viver. Eu acho que não falar. Quem é a mãe Ivone? Nossa, é bravo, hein? Oh, Lá é bravo, cara. põe. Eu até brinco antes de você responder para minha querida amiga Ivone, amiga de longos e longos e longos anos. O lado bravo do Berg é o Berg é a Ivone de Ter. É a mesma coisa. Ah, ela é mais brava. Ela é mais ainda, Ah, ela é mais. Ela é mais brava. mais também de um coração absurdo, né? Então, como eu falei do meu pai, né? A minha mãe é exemplo de trabalho, né? Mãe tem hora também. Trabalha demais, muito, muito, muito. Sabe trabalhar. Não tem medo de trabalhar, não tem hora pra trabalhar e não para de trabalhar. Isso eu aprendi em casa. Eu falo muito pra minha esposa assim: não preocupa, medo de trabalhar eu não tenho. Por falar em esposa, agora deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu colocar essa câmera aqui. Você vai olhar para a esposa. E acompanhando, viu? Tá só vocês dois
naquele clima Love Night para aquela declaração de amor linda, já com duas perguntas. A declaração vem para o final, mas primeiro, qual o papel dela na sua vida e também do filho? Esse núcleo familiar significa o que para o Berg? Nossa, com a minha esposa eu aprendi muita coisa. Muita coisa, assim. Ela conseguiu controlar muitas coisas que eu não conseguia controlar. Ela consegue me chamar a atenção de muitas coisas. Ela consegue segurar meus ânimos aí, meus medos, meus desacertos muito, assim. O filho, cara, é repetido, né? Todo mundo vai falar isso. Mas você só entende na hora que você põe a mão, né? Sim. E a gente tá numa fase maravilhosa, assim, com o Álvaro. O menino é sensacional e Quantos anos? 60 dias. 60 dias, cara! Parabéns! Pô! E me fala uma coisa, tá naquela fase deliciosa de trocar o dia pela noite? Então, por isso que a minha esposa é maravilhosa, né? Ela não me deixa, acho que ela nunca vai deixar eu ficar a noite inteira lá acordado, porque eu tenho meus compromissos, tenho que trabalhar no outro dia, então a gente tem isso muito bem resolvido, assim, ela se desdobra 24 horas com ele, pra eu poder dar o suporte de outro jeito, chegar na hora que eu chego, estar mais em casa, tentar estar mais presente, mas aí eu chego em casa, eu tenho que regular, eu tenho que fazer outra coisa, o telefone não para nunca. É por isso que ela é esse fenômeno aí. Mas isso passa, viu? Essa fase aí do dia pela noite. Hein, Alexia? Alexia, grande maquiadora, que orgulho. O orgulho dela e da Alanis, das duas filhas que eu tenho, graças a Deus. A Alanis, cara, era um negócio absurdo. Ficava quietinha, do nada abria o bué, aí você pegava no berço, aí você ficava a noite inteira aqui, ó. Gente, aí dormia, entre aspas. Aí com muito tato você vai assim, ó, colocando no berço devagarzinho, na hora que você encosta as costas do rebento, do amado, da amada, já desperta parecendo uma coruja e não dorme mais, mas passa. Isso são 3, 4 meses, é fácil. Mas a gente vê depois, se tiver mais velho, assim como eu, já com um filho grande, você vai ver que é bacana demais. E uma dica, algumas vezes a gente acha que o filho pequeno dá um pouco mais de trabalho, e a gente pensa assim, não vejo a hora de crescer. Cara, depois que cresce é pior no sentido de preocupação, porque cria asa. E aí você já não consegue controlar. Por exemplo, esse final de semana, Alex, pai, tô indo pra Tiradentes trabalhar. Tem um casamento lá que eu vou maquiar as pessoas. Aí você já fica, putz, estrada, caramba, não sei o que tal. Então aproveitar essa fase. Mas você não vai escapar. Berg olhando ali para a lente da verdade, Clodovil Hernandes também sendo homenageado. A declaração de amor para alguém que realmente, segundo você, é especial. Amor, muito obrigado por você me aguentar, principalmente. Obrigado pela parceria que a gente tem. Obrigado por tudo que você faz. Obrigado pelo filho. Te amo. Tá vendo, gente? Eu falo que atrás dessas carcaças de militarzão igual o Berg, igual eu, cara, a gente é muito correto com as coisas, a gente gosta das coisas muito certas e a gente é muita emoção, é muito manteiga no sentido de valorizar o que realmente deve ser valorizado. Por falar em valorizar, quem é Deus? Quem é? Não vou conseguir escrever, não. Para você, ele representa o quê? Eu acho que os nossos propósitos, todos eles, são guiados por uma força que a gente não consegue entender. Eu acho que Deus tá aí, né? Deus te valoriza, te mostra caminhos, às vezes ele te puxa um tapete aqui pra você dar uma acordada, pra você levantar de novo, porque eu acho que é um ciclo também. Mas eu acho que existe algum propósito fora do que a gente consegue medir aqui. Chegando à reta final, quando o Berg pensa em sonho, já tem aqui um coração azul da Evelyn, mandando um coração azul, e a Giovânia não conhecia esse lado do Berg. Giovânia, por que você acha que eu me especializei no Pod Café Podcast?
rebobina a fita aí, procura aí alguns programas atrás, com muito orgulho e satisfação, eu consegui fazer meu amigo e irmão doutor Eduardo Vasconcelos Camargo chorar. As pessoas acham que também é seco, é não sei o quê, é dura. Nada disso. Tem um baita de um ser humano, além de um excepcional profissional. Mesma coisa do Berg, que quando criança, lá no Rotary, mas era arteiro, mas corria pra lá e pra cá. A gente na fila lá pra poder pegar a janta da noite, né? A gente brincava que tinha alguns casos lá, como eu, por exemplo, eu era mais jantariano do que rotariano, né? Que eu não abria mão de uma montanha de arroz lá. E o Berg brincando lá, espoleta, desde novinho. Um sonho. Parar. Explique. Não paro, cara. Não paro. Eu gostaria de conseguir parar, assim, ficar num lugar sem fazer nada. E o maior desejo é conseguir não fazer nada. Isso hoje é impossível, Berg. Não, nunca foi possível. E não vai ser pra frente ainda. E para terminar, quando o Berg olha no espelho, que imagem ele vê? Nó. Uma imagem melhorada de muitos erros atrás, mas uma imagem piorada de muitos erros que eu ainda vou fazer até eu chegar numa versão melhor. Caramba! Caramba, gente, esse programa tá legal demais. Deixa eu agradecer imensamente aqui o Berg. Deu uma pausa, deu uma travadinha aí agora? Deu diante de tanta emoção? Estamos travadinhos? Estamos travados? Travamos no finalzinho do programa. Deixa eu ver se ele volta. Vai voltar daqui a pouquinho. É assim mesmo, ao vivo demora, mas volta. Gente, mesmo com a tela travada, foi bacana demais. Foi um imenso prazer, foi uma honra e um privilégio ter o Berg com a gente aqui nesse programa. Se não voltar a imagem, agora sim, voltou. Deixa eu ver se voltou. Voltou, viu, gente? Voltou. Tem coisa no Brasil que parece que não vai melhorar, mas melhora sempre. Agora deixa eu mudar para a câmera principal. Deixa eu ver aqui se meu bracinho aqui tá ok. Tá legal. Berg, obrigado novamente. Imenso prazer tê-lo aqui no programa. Volte sempre. Eu que agradeço. Se você precisar, qualquer dúvida, se por acaso alguém te procurar para tentar entender, ou tiver alguma reclamação da regulação, se alguém te procurar, faz contato comigo. Vamos tentar deixar sempre claro o nosso trabalho. A gente vai incomodar muita gente ainda, vai incomodar muita coisa, mas a gente conversa, estou sempre conversando com o Luizinho, conheço o Luizinho há muitos anos. Ele está satisfeito, a gente vai sempre fazer o máximo para a população. Assim, o objetivo não é pessoal, isso eu fui criado assim. É o meu trabalho, o objetivo não é pessoal de deixar alguém de fora, colocar alguém, não tem nada a ver com isso. O objetivo é que todo mundo tenha direito e que as pessoas menos favorecidas, ou de conhecimento, ou de facilidades, ou as pessoas nos seus momentos de mais necessidade, não precisem ficar sofrendo com papel, com fila, com vai, com não vai, com essa dúvida cruel se tem, se não tem. O objetivo é deixar isso aí liso e que tudo flua bem. Gente, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrar que o programa sai do ao vivo agora, já fica na versão gravada. Depois a gente vai jogar em todas as nossas redes sociais. Vai lá pro YouTube também. E aí, nos próximos dias, a gente ainda vai produzir os shorts, os recortes. Tiraremos os melhores momentos. Alguns, né, gente? Se eu for tirar os melhores momentos do programa inteiro, ninguém assiste o programa inteiro. Vou tirar uns 3, 4. Para deixar vocês com água na boca, para querer entender um pouco melhor e aí clicarem no programa inteiro para continuar assistindo. Para encerrar, lembrar aquela mensagem que eu falo sempre, tá a fim de vencer na vida, 2 coisas fundamentais e básicas. A primeira, desacomodar. Não conseguir parar, tire o bumbum do sofá, corra atrás dos seus sonhos, porque milagre, ele só acontece com a ação, do céu só cai chuva.
e também acreditar em Deus como Senhor e Salvador para que Ele possa te conduzir, para que você não se perca e não desanime nesse caminho. Segunda-feira tem mais um encontro com mais uma versão do Pod Café Podcast, 7h30 da noite, 1 hora mais cedo, em 19h30. Eu saio da reunião da Câmara, já venho correndo para termos mais um convidado. E em breve, Dr. Berg volta. E daqui 4 meses, Dr. Lucas estará aqui. 4 meses. Depois eu quero entender por que 4 meses. Mas no Natal, Lucas Herbst estará aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Berg. Benício, Ivone, família toda. A irmã também, como é que chama a irmã? Nathalie, também aqui pequenininho. Beijo, Nathalie, para toda a família, para a esposa, para o filhão Álvaro. E a gente volta semana que vem.